Que a graça de nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Todos que estão aqui presentes, os ouvintes da Palavra de Deus, as nossas congregações aí espalhadas para a honra e glória de nosso Senhor. E nós estamos vivendo o ano da consolação com o ensinamento de que se fomos consolados dos céus, por a consolação que veio de Deus, devemos também consolar as outras pessoas com essa mesma consolação. E mais do que esperar alguém para a gente consolar, a gente deve buscar pessoas para serem consoladas. Nós não procuramos a Deus para ter esse consolo. Foi Ele que enviou seu Filho para nos dar esse consolo. E quem vai se tornando Filho de Deus também está comprometido com essa responsabilidade. Amém? E neste mês de outubro, que nós estamos vivendo o mês das crianças aqui na Igreja Batista, nós temos como tema: se um anjo do céu me consola, o céu é o meu lugar. Amém? Se um anjo do céu me consola, o céu é o meu lugar. Por que esse tema? Porque você só se consola com alguma coisa que lhe preenche. Amém? Então, se o que lhe preenche é daqui da terra, com certeza você não tem nada a ver com o céu. E se você com as coisas do céu não se preenche, porque aqui na terra você busca ansiosamente e também não se realiza, é porque você não é nem do céu e nem daqui. Significa que você é do inferno, porque você não é nem daqui nem de lá. E tem muita gente que ainda está iludido pensando que é daqui. Nós só temos dois destinos: céu e inferno. Aqui é passageiro. Mas tem muita gente vivendo como se não fosse o céu. E muita gente, muito crente, vivendo como se não acreditasse que existe o inferno. E trata os outros com desdém. Se você acredita que há o inferno, meu irmão, meu amigo, meus filhos, se você acredita que há isso, não é para você ter medo do inferno, não. Mas é para você ter amor às outras pessoas, para evitar que elas cheguem nesse lugar. Porque foi para isso que Jesus instituiu a igreja. Ele disse para Pedro: Pedro, quando você confessou o meu nome, você confessou a pedra de base. E eu digo que você também é uma pedra de construção. E sobre esta pedra de base eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado do céu. Mas tudo que ele fala em relação à confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, você não é filho de Deus, eu não sou, é Ele. E Ele está nos resgatando para nos tornar também filhos dele na prática, porque já o somos quando aceitamos Jesus por adoção. E recebemos o Espírito para ter também a mesma semente que Ele tem. Amados, esse texto que baseia o nosso tema, se um anjo do céu me consola, o céu é o meu lugar, o texto se encontra em Mateus 18, versículo 2, 3a e 10, e depois pula para Lucas 22, 43, depois eu explico um pouquinho o que quer dizer isso. Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então lhe apareceu um anjo, aí agora já é Jesus lá no Getsemane, Jesus lá no Getsemane, já dizendo: Pai, se possível, afasta-me nesse caso. Jesus estava apavorado, Jesus estava sentindo muito medo. E quando ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, aí veio um anjo e o consolou, porque Jesus se comportou como uma daquelas crianças que não confiava em si mesmo, mas na proteção do seu Pai que está nos céus. Amém? Por isso que esse texto pula lá de Mateus para Lucas, mostrando as crianças e o resultado de quem age diante de Deus como criança. Jesus foi para o céu preparar lugar na casa do Pai, para aqueles que o conhecem, que conhecem o Pai e amam o Pai no nome do Filho, refugiando-se nele como crianças incapazes, mas obedientes
e consoladas, cientes que o céu é o seu lugar. Pelo que de lá Deus ordena a seus anjos que os guardem na terra, conforme o Salmo 91, 9 a 14. E continuando diz: anjos do céu só podem consolar a quem é de lá, por ter entrado como criança no reino dos céus, alegrando os anjos, como está escrito em Lucas, capítulo 15, versículo 10, que diz: há uma grande alegria no céu diante dos anjos por cada pecador que se converte. E Jesus diz que só acontece essa conversão genuína quando a pessoa se torna como crianças diante de Deus. Então os anjos se alegram porque é mais um para que eles venham cuidar aqui na terra. Amém? Isso não quer dizer que é para a gente estar conversando com o anjo e nem pedindo nada a anjo, nada disso. Deus é que ordena os anjos a teu respeito. Você não tem nenhuma comunicação com eles. Amém? Deus é que os ordena a nosso respeito. Senão eu ia ficar muito orgulhoso. Olha, cá, Gabriel, faça isso. E tem gente por aí que tentou fazer esse negócio. Pode ter certeza que vem um anjo ver e me atende. Mas é um anjo caído. Porque os anjos dos céus não aceitam ninguém dar a ordem dele além de Deus. Amém? Amados, com essa introdução, a gente tem a doutrina da semana. Lá, cristão, sem o consolo dos céus, vive o inferno na terra. E pastor Rio deu um show aqui domingo que só ficou com dúvida quem quis. Porque ali mostrou categoricamente que vida miserável alguns crentes têm. Miserável. Tem crente aí que quer viver como se não fosse de Jesus, aproveitando tudo que a terra oferece. Adultera, prostitui, enche a cara, faz tudo que quem é daqui tem direito. Você não é daqui. Você é dos céus. Amém. Você não tem direito. Você é corpo estranho. Você aqui tem que ser perseguido. Você aqui tem que ser deixado de lado. Você aqui tem que ser menosprezado. Porque a cultura do mundo é uma cultura de que primeiro eu e depois o resto se sobrar. Mas a cultura de Cristo é dar na terra as virtudes que vieram dos céus. É você mostrar que semente está em você, sabendo que você ainda tem muita coisa da terra, mas que você já rejeitou tudo da terra quando você aceitou o reino de Deus para a sua vida. Amém? E o texto que nós temos é muito poderoso, Isaías 8, 16 a 22, que eu vou ler de novo aqui, porque vale a pena para a gente se centrar. Olha bem, se o anjo do céu me consola, o céu é o meu lugar. Agora, quando esse consolo do céu desaparece, olha o que acontece com quem é de Deus. Isaías 8, 16 a 22, só vou ler para a gente sentir o drama. Até ata um testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. O que é que ele fala lá com quem obedece o reino de Deus? Como criança, e os anjos do que? Vê a face de Deus. Aqui está dizendo o contrário. O povo estava na rebeldia e Deus virou a sua face. Deus escondeu o seu rosto da casa de Jacó. Isso significa que Deus deixou cada um viver como bem quis. Deu para entender? Viva do seu jeito e veja se aguenta. É exatamente isso que Deus fez. É o Deus que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Deu que Deus vai esperar. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Estou com meus discípulos, como o pastor Rio falou claramente, e também com meus filhos. De 0 a 60 anos, os meus filhos estão comigo aqui, dentro da minha disciplina. Os que não quiserem sair, mas se tiver casa, vai ter que aceitar essa minha disciplina. Chova, canivete. Está sentindo solidão? Continue esperando o Deus da minha consolação. Amém? É isso que ele está dizendo. Diz o Senhor dos Exércitos: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. São como sinais e portentos em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chireiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus?
Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa forma, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e tendo fome se agastarão e amaldiçoarão o seu rei. Vou começar a falar mal do presidente, começar a falar mal do governador, começar a falar mal dos políticos, quando o problema é você. O problema é você, porque quem te governa é Deus. E se é Deus que te governa e você está sofrendo, é porque Deus está te deixando na mão de quem te castiga. E quem te castiga não pode mover uma palha contra você, se Deus não disser, faça. E o pastor Rio deixou bem claro aqui domingo, que até Satanás tem ainda esse gesto de obediência a Deus, que não é nem por obediência, Deus é que usa ele, porque ele é perverso. Aí Deus diz, bom, eu estou aqui um trabalho para você, como eu não tenho ninguém aqui capaz de castigar alguém, está aqui, ó, faça o que quiser com isso aí, agora a alma dele é minha, viu? Porque foi assim que Deus fez com Jó, e é assim que Deus faz com quem é dele. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e se agastarão, olhando para o céu em cima e para a terra embaixo, e eis aí angústia e escuridão, tristeza da aflição, e para as trevas são empurrados. É isso que vive um cristão que não anda no caminho do Senhor, que não se consola com o consolo que vem do céu, trazido pelos anjos para ações físicas, porque o consolo do Espírito Santo é muito diferente do consolo de anjos. A Bíblia é bem categórica. O anjo veio, sentou ao lado de Cristo e consolou ele. O anjo chegou lá em Ismael, chegou para a mãe de Ismael e disse, olha, pega ali que tem água. Ações físicas, é o consolo físico, é o consolo do momento, para tirar daquela aflição física. E esses anjos desaparecem na hora que a gente está sendo provado. Só fica os anjos maus aqui, fazendo o que quiser com as pessoas. Mas o consolo do Espírito Santo é diferente. É o consolo que está dentro de você. E quando você não deixa esse atuar, os anjos também saem embaixo, porque você não está agindo conforme o consolo do Espírito Santo, para que o anjo não te deixe tropeçar com o teu pé em pedra. E Satanás quis aproveitar de Jesus lá no Getsemane, lá na grande tentação, onde ele estava jejuando. Levou Jesus para o pináculo do templo e disse, Jesus, se joga lá embaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, esse salmo que a gente está aqui com referência, que Deus deu ordem aos anjos a teu respeito, para que tu não tropeces com teu pé em pedra. Então se joga lá embaixo. Aí Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O anjo para, é quem anda na presença de Deus. E alguém arma alguma para ele, o anjo vai lá e tira. Não é eu mesmo ir achando que o anjo vai me tirar, o anjo não é meu empregado. E Deus não é menino. O anjo vai agir é diante da minha inocência, como criança. É para aquela armadilha que eu estou indo, porque alguém armou para mim. Porque é uma situação que a minha mente ainda não captou. E não porque o cara, eu vou prostituir, vou fazer acontecer, que depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Claro que Deus lhe perdoa, mas você vai ter que pagar o preço aqui primeiro. Porque Deus lhe perdoa para lhe levar para o céu. Mas para viver aqui, você vai encontrar uma porção de situação que vai triturar você. Você vai viver o inferno na terra. E é isso que Deus quer evitar. Deus quer que a gente viva diferente. E veja a situação que nós encontramos aqui hoje. Olha bem, lá cristão, sem o consolo dos céus, vive o inferno na terra. A lei foi ordenada através de anjos do céu, para disciplinar famílias cristãs, de criança a idoso. Porém, aos que resistem ao Espírito Consolador, pecando no que tange a consultar outros espíritos, bem como em ignorar a revelação de Cristo indicada na lei, e vivem os tormentos do inferno dessa pessoa, conforme aconteceu em Atos, capítulo 7, 51 a 56, enquanto todo aquele povo cristão, sacerdote, escriba, fariseu, saduceu, todo mundo sendo de Cristo, né, de Deus, e quando o Estevão falava que eles deviam ser obedientes à lei, porque a lei conduzia a Cristo, e que eles estavam resistindo ao Espírito Santo que estava neles, aí eles enfureceram-se, chegaram a ranger os dentes e avançaram contra Estevão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, com o consolo do céu, não viu nem mais anjos. Ele já viu, foi o céu aberto e viu a face de Deus.
Ele viu Jesus em pé à direita de Deus, disse: eis que veio o céu aberto e o Filho do Homem à direita do poder. Ou seja, Jesus está me recebendo de pé, consoladíssimo. Então não precisou de nenhum anjo proteger, porque ele foi apedrejado e não sentiu aquelas dores, porque ele adormeceu dizendo: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito, e não leva em conta isso que eles me fizeram. E para hoje, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a mensagem é: a criança sem noção de limites oprime a sua mãe. A criança sem noção de limites oprime a sua mãe. Ouça isso, mãe, ouça isso, pai, e aprenda a dar limite a seus filhos desde a tenridade. Caso contrário, você vai ser envergonhado e oprimido publicamente por causa desse filho que você não agiu dessa forma. Isso se encontra em Provérbios capítulo 29, de 15 a 18. Provérbios capítulo 29, de 15 a 18, que diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria. Olha bem, o cipó e a repreensão, repreender na hora certa, dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Corrija teu filho, e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha o que diz esse texto. Aqui não está se mandando espancar filho, não está se mandando ficar pegando no pé toda hora, reclamando do filho, porque as mães gostam muito de fazer isso. Reclama tanto e não tem moral nenhuma para dizer pare e ele parar. Por quê? Porque reclama demais até perder a confiança e o senso de limites. Porque a mãe reclama, depois vai lá e pega. Não vai até ali não. Aí ele vai, não sai correndo atrás dele. Não, se você foi atrás e pegou, ele aprendeu que ele não precisa obedecer. Você vai morrer de gritar. Ele só vai entender que não deve mesmo depois que você corre atrás e pega. Porque ele está aprendendo com você. Então não se fala com o filho mais do que 2 vezes, sem tomar uma providência mais séria. Porque isso estabelece limites. Ele vai perceber que se com um simples olhar, ele vai perceber que ele está entrando em alguma armadilha. E isso vai evitar problemas sérios, porque esse problema sai do lar para a rua. Como diz o texto, olha bem, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, o que são os ímpios? Os ímpios são filhos que não têm limites. Os ímpios são pessoas que não conhecem limites. E eles vêm do meu lar. É aquele filho que, por ele ser muito bem educado, vamos dizer assim, na escola, com recursos, com boas palavras, ele vai tratar todo mundo bem, mas vai armar para os outros. Ele vai fazer coisas pensando que é certo, que ele tem razão, que ele não tem limites, ele não tem barreiras, ele não sabe se está ofendendo os outros, se ele não está, ele não está nem aí. A coisa só pega quando dói nele, então ele não prevê nem consequências que virão para si mesmo. Então quando se multiplica gente assim, é ruim. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Mas os justos, os que têm limites, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses verão a queda dos que não têm limites. Eles verão a queda desses que se multiplicam na impiedade. E ainda diz mais: corrija teu filho e ele te dará descanso. É essa a palavra do Senhor. Você criança, ó, criança, vocês estão ouvindo? Criança de 0 a 100 anos. Ouçam, vocês precisam obedecer papai e mamãe para nunca precisar apanhar, para nunca precisar ouvir uma palavra mais grosseira. Porque se você é dessa pessoa que obedece só em um olhar, só em um gesto, só em uma palavra, você não vai apanhar nunca de ninguém. Mas quando isso não acontece, é necessário apanhar.
Agora mesmo eu vi uma pessoa que na escola ouviu que não deveria os pais bater nos filhos. E hoje essa pessoa está tomando porrada da polícia e está sendo ameaçado por uma porção de coleguinhas que hoje são chefes de quadrilhas, chefes do tráfico de drogas. E agora? Não pode bater no filho, não pode reclamar o filho, não pode constranger. Então não pode também, depois que faz uma coisa errada lá fora, botar na cadeia porque está constrangendo. Tem que deixar ele viver como ele viveu sempre. Então, amados, se você não acredite nessas normas não, porque ninguém pode ser disciplinado depois de acostumado a viver como certo, numa coisa que agora que você quer corrigir. E a palavra de Deus é que está falando isso, e eu assumo e vou até para a cadeia despreocupado defendendo essa tese. Amém? Uma vez com o David, quando ele fez 11 para 12 anos, ouvi uma palestra lá na escola, né, no Carlos Santana, antes de Nelma. Ele não falava comigo, porque autista quer aquele negócio, autista, no grau dele, quer aquele negócio, ele não fala comigo porque ele não quer ser dominado. Mas com a mulher ele faz o que quer com a mãe. Quando eu chegava, ele simplesmente fugia, desaparecia, ficava invisível. Aí depois que ele viu essa palestra, a palestra disse assim, olha, mostrando o Estatuto da Criança e do Adolescente. O juiz que estava aqui na época deu essa palestra. E falou que quem tinha problemas de necessidades especiais, que dá até cadeia se o pai bater. Quando eu chego em casa, mais ou menos meio-dia, 12h30, quem veio encontrar comigo? David. Ô papai, meu filho, eu estranhei. O senhor sabia que não pode bater na criança pela lei? Porque ele apanhava, claro, por isso que ele tem assim, né? E o senhor sabia que se for uma criança especial, pode ir até preso? Eu disse, eu sabia, meu filho, e hoje eu vou ser preso, porque eu vou lhe bater lá na escola, e depois da escola eu vou lhe bater na frente do fórum. Porque o juiz pode me prender e eu posso bater em você. Então eu vou bater em você e o juiz corretamente vai me prender, porque eu corretamente não vou deixar você me desrespeitar. Aí quando deu 1 hora que estava cantando o hino nacional, eu cheguei lá com Deus, esperei terminar de cantar o hino. Quando aí entrando, disse, professora, um momento, por favor. Olha, David assistiu aqui uma palestra e entendeu errado. Ele pensou que era para poder me afrontar. Então ele vai apanhar aqui para todo mundo ver. Aí eu fiquei 12 lá piada. Depois dele agora licença e fui para frente do fórum. Entre a escola e o fórum, ele disse, papai, o senhor pode me bater a hora que o senhor quiser. Glória a Deus. E até hoje Davi é meu amigo. Davi conversa comigo, me faz pergunta. Ele está lá chateando o Fátima, eu estou em Feira de Santana, ela me liga, eu digo, Davi, tá aborrecido? Tá? Tô, pai. Então vai para o quarto descansar. Ele vai para o quarto e descansa. E para a glória a Deus. Para a glória do nosso Senhor. Mas eu bati. Amém? Eu não amo bater. Mas na hora que precisa, eu falo 2, 3 vezes, eu bato. Qualquer criança. Ei, Chica, né, Chica? Né? Passou lá em casa, né, Chica? Passou lá em casa, apanha. Né? Se precisar, apanha. Então, graças a Deus, eu tenho esse privilégio de entender assim, né, Alisson? Né? Dessa maneira. Né? Então, amados, a palavra de Deus mostra isso, que evita problemas mais sérios lá na frente, porque depois vai apanhar da polícia, vai apanhar de bandido e vai morrer como um cachorro na mão de uma porção de pessoas que não tem noção de que ele não faz aquilo por ele ser ruim, mas porque foi a educação que ele recebeu, pensando que era correto viver sem limites. E a criança sem limites, sem noção de limites, oprime a sua mãe. Então a conclusão desta mensagem, irmãos, vem com a palavra que foi dita por Jacó, que aconteceu com Jacó. Está em Gênesis 37, 20, 28, 34 e 35. No início da Bíblia Sagrada, é perceptível o tormento de uma família cristã que rejeita a consolação dos céus. Os filhos de Jacó, que a rejeitam com os sonhos de José, juntamente aos sonhos de José, porque quando rejeitaram José, é porque não concordava com os sonhos de José, que apontava para a obediência que deveria se ter a Cristo pela conduta de Cristo, e não pela pessoa física de Cristo, pela conduta. Amém? E tornaram-se incapazes depois de consolar o próprio pai. Gênesis 37, 20, 28, 34, 35, que diz assim: vinde, pois, agora, matemo-lo
e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram da cova, e o venderam por 20 ciclos de prata. Então Jacó lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e filhas para o consolarem. Jacó, porém, recusou ser consolado, porque eles não tinham moral nenhuma espiritual para consolar a Jacó. Amém? Nessa percepção, cristão fiel é quem se basta no consolo do céu, sinalizado na sujeição a Cristo, apontada nos sonhos de José, e recusa o consolo carnal até das crianças, como Jacó recusou. E está escrito em 1 Coríntios 5,11, que diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo, e não criancinhas de Cristo. Olha bem a diferença. Criancinhas de Cristo são salvas, são obedientes, são submissas. Mas criancinhas em Cristo são pessoas que morrem de ouvir e nunca aprendem, continuam sem crescer espiritualmente. Pois havendo entre vós inveja e contendas, como houve lá contra José, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Então a palavra de Deus está mostrando categoricamente que muita gente que vai para o céu vivem como se fossem para o inferno. Vivem querendo daqui as coisas e agem como quem é daqui para poder consegui-las, e acaba agindo como moradores do inferno, como pessoas que vão para lá, enquanto Deus está mostrando que se você quer viver feliz na terra, usando o nome de Cristo, não chame o nome dele em vão, porque ele não tem por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão. Que Deus nos abençoe e que possamos dar às nossas crianças uma intimidade com os céus, para que os anjos de Deus, que vêm à face de Deus, possam chegar para cada um deles e para nós e nos socorrer quando necessário. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.